Amém. Glória a Deus. Frio? Um pouquinho. Obrigado, Jesus, por Santa Catarina. E pelo frio que mandou a nuvem de gafanhoto para longe, né? Que o povo já estava, meu Deus, no coronavírus, nuvem de gafanhoto, se não era o apocalipse, agora é. Já estava todo mundo que Jesus amado. Mas os gafanhotos não tinham um rabo de escorpião, então tá tudo certo. Gente, eu queria que vocês abrissem comigo no Salmo 133. Eu, se Deus quiser, fazer uma mensagem rápida. Salmo 133. Vamos ler o capítulo inteiro. Que diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Ali Ele concede a bênção e dá vida para sempre. Amém? Como é bom vivermos em união. Chegou um tempo na história que a gente já tem dificuldade disso, porque simplesmente a gente não pode, né? Fica até engraçado mandar coraçãozinho pro outro. Mas fazer o quê? Dias atuais, estamos nisso. A questão é que você já deve ter percebido o quão necessário é estar juntos. Se você já fez essa autoanálise, eu sou um cara que eu gosto muito de estar sozinho. Gosto muito. Quando os meus pais vão para o sítio, eu amo. Fico lá em casa, né? Não que eu não goste dos meus pais, quando começa a se enrolar, né? Não, eu gosto de estar sozinho e tudo mais, mas conforme o tempo passa, você percebe que sempre sozinho, você começa a ficar fraco. No Copév Jovem, com líderes de jovens, teve líderes de jovens que entraram em contato comigo falando assim: cara, eu estou ficando frio. E pensa, a gente está falando, né, ninguém mais, ninguém menos, mas tecnicamente líderes de jovens e tudo mais. Então, como a gente se esfria rápido? Como a gente consegue perder essa chama tão rápido? Porque aqui existe um princípio eterno, que é estarmos em união. E ali Deus ordena a bênção. Porque quando estamos juntos, a gente se afia. Quando estamos juntos, a gente vai crescendo um com o outro. Quando a gente está junto, eu compartilho uma revelação, você compartilha outra revelação. Quando a gente está junto, a gente começa a ver o que Deus está fazendo na sua vida, e eu glorifico a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida, e você glorifica a Deus pelo que Ele está fazendo na minha vida. Isso quando estamos juntos. E aí, quando você vai vivendo a sua vida solo, você não consegue nem ver a glória de Deus, você não consegue nem glorificar, porque você não consegue glorificar a Deus se glorificando. Não dá, porque a glória é dele. E para que você glorifique a Deus, você precisa compartilhar essa glória. E a gente tem um problema estrutural, né? Porque o que acontece? A gente sempre veio para a igreja para se encher. Sempre veio. O pastor Silvio estava orando agora que flua rios de água viva, né? Que flua o Espírito de você. Em João, o Jesus fala no capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então você flui. E qual é o nosso problema? A gente quer se encher. A gente quer ser um copo cheio. E não é sobre ser um copo cheio, é sobre ser um copo que transborda, que sai e que ele nunca para. Porque, querido, não vale nada ser cheio. Você tem que fluir. E aí o que a gente sempre fez? A gente vem aqui domingo, a gente enche, e aí a gente vai se esvaziando durante a semana para que no domingo que vem a gente se encha, e aí a gente vira simplesmente um copinho que enche e bebe, enche e bebe. Enquanto quando a gente fala do Evangelho, você flui rios de água viva. Flui de você no seu dia a dia. Por isso que hoje é só o primeiro dia de uma semana onde você vai fluir desse rio, onde as pessoas vão olhar para você e você vai estar levando algo que elas não têm, você vai estar glorificando algo que elas não sabem o que é, aí elas vão olhar para você e vão dizer: Jesus, o que é isso? Eu não vou falar Jesus, né? Eu vou falar: o que é isso? Aí você vai falar: existe um rio, de quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Por isso que nessa época de pandemia,
é como você começa a peneirar quem é joio, quem é trigo, quem estava achando que era crente, quem não é. Porque você começa a enxergar pessoas que nunca tiveram conhecimento do que é realmente o Evangelho. Você entende que você é sacerdote? Você entende isso? Porque a gente veio aqui sempre para ouvir o que Deus falou com o pastor falar para nós. Chegou um momento que a gente não consegue mais ouvir o pastor sempre. E chegou um momento que você tem que começar a escutar o que Deus está falando com você. E o que Deus está falando com você não é necessariamente o que Deus está falando com o pastor. O que Deus está falando com o pastor, sei lá, está falando que é pastor. E aí uma coisa que o pastor vai receber, ele vai passar para você. Mas existe algo que Deus está falando com você. Existe uma passagem que eu amo, que quando os discípulos, 3 discípulos sobem com Jesus, e aí Jesus está lá, e os discípulos estão dormindo, de repente os discípulos acordam e está Elias, Moisés e Jesus. E aí eles, meu Deus, Elias, Moisés e Jesus. Eu até demoro para saber como é que eles sabiam que era Elias e Moisés, mas estava lá. E de repente eles falam, vamos fazer uma tenda para cada um. Uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para Jesus. Quando eles falam isso, o que acontece? Some Moisés e Elias. A lei e os profetas somem. E uma voz vem do alto e diz, este é o meu filho amado. E aí fala, a ele ouvi. Então some a lei, some os profetas, e agora ele diz que esse é o filho amado dele, a ele ouvi. Cristo vive, Cristo compartilha o direito de filho dele conosco. Hoje somos filhos amados. Vai existir um momento, e vai existir vários momentos na sua vida, que Deus está falando, você é um filho amado. E Ele vai te colocar num momento onde as pessoas vão te ouvir. Não vão ouvir o pastor, não vão ouvir outro, elas vão te ouvir. E você vai ser usado para falar aquilo que Ele quer que você fale. Quando eu fui no Peru, eu estava lá em Cusco, e aí antes de ir para a missão em Huancayo, eu já comentei isso, um cara veio, sentou do meu lado, eu achei que ele ia vender alguma coisa, ou a gente sempre pensa o pior, né? O cara vai me vender pirâmide, vai me roubar, vai fazer alguma coisa assim, e ele começou a puxar a conversa, era um senhorzinho, e aí eu falei, não, né, estou numa viagem missionária, tal, ele falou, que bacana, eu sempre quis saber sobre Jesus. Ele me perguntou, eu sempre quis saber sobre Jesus. Eu falei, olha só que importante, né? Eu sei sobre Jesus. E eu compartilhei, qual é a chance do menininho que está no sul de Santa Catarina, no sul do Brasil, em Santa Catarina, e ele vai até Cusco e encontra um cara. Não é chance, é Deus que mandou aquele cara lá perguntar para o Joey sobre Jesus. E naquele momento era como se Deus falasse, a ele ouvi. Fala sobre Jesus para esse cara, porque Deus amou aquele cara e queria que ele soubesse sobre Jesus. E isso vai acontecer na sua vida. A gente, como cristão, a gente tem que começar a viver isso. A gente fala muito agora do fim do mundo, porque parece que o mundo está acabando. E escatologia virou um assunto falado. Né? Agora é a escatologia. Isso é maravilhoso, porque tem que, né, a parúcia, a volta de Cristo tem que queimar em nossos corações. Mas a verdade, vamos ser bem sinceros. Bem sincero, nós aqui, só, né? Tá na live, mas daí depois a gente corre. A gente não sabe nada. Se eu falar para você, como é que é a volta de Cristo? O que você vai falar? Não, a volta de Cristo vai ter o chip, né? O chip da besta. E aí se tiver chip, eita, não bota o chip. Aí roda no WhatsApp. Gente, o chip tá vindo, botaram o chip na vaquinha. Aí, meu Deus, a vaquinha já vai para o inferno. Aí não bota, tal. Mano, você já leu a Bíblia? Você já viu o chip na Bíblia? Não tem chip. Só que a gente fala como se fosse a Bíblia. Não tem chip. E existe uma chance muito grande de você nunca colocar um chip. E a gente está achando que o grande problema é o chip. Quando a gente mostra e a gente vai falando do Apocalipse, você pensa o seguinte, vamos olhar para nós, sociedade brasileira, vamos olhar para o mundo. A gente idolatra líderes políticos que fazem muito pouco. Eles fazem muito pouco. Eles fazem um discurso estranho que a gente já gosta deles. Imagina quando vir um homem que vai chegar aqui e vai resolver os problemas. Vem com a cura do Covid, ele bota o dólar a 1,10.
Nunca mais vou no Beto Carreiro, a gente vai só para Disney. Aí o que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai idolatrar ele, vai falar, Deus, obrigado pela vida desse homem. Esse cara é o anticristo. Se com políticos atuais, líderes atuais, a gente já, meu Deus, esse cara é Deus na terra e tudo, no mundo todo você vê um movimento que a gente está levantando líderes como se eles fossem uau. Imagina quando chegar alguém que realmente vai resolver o problema. A gente vai se dobrar tudo para esse cara. E isso tem mostrado o quão não é nós que vamos ver Jesus voltar. Talvez não nós hoje. Talvez, se Deus quiser, em 5 anos a gente vire essas pessoas, mas hoje eu e você não somos precursores da volta de Cristo. Sabe por que a gente não é? Porque a gente nem entende. Aí o que a gente usa? A gente fala assim, não, mas é que ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas quando a Bíblia fala que ele virá como um ladrão, em Tessalonicenses Paulo diz, ele vai vir como um ladrão. A gente fala, ai meu Deus, o ladrão, a gente nunca sabe como é que o ladrão vem, né? Só que no versículo seguinte ele diz, mas vós sois da luz. E porque vocês são da luz, vocês não serão surpreendidos. Sabe o que significa? E você vai saber quando Jesus está vindo. Você não vai ser surpreendido como um ladrão. Quem é das trevas vai ser surpreendido. Ele vai falar assim, ai meu Deus, o que aconteceu? Jesus voltou. Mas você que é da luz, você vai saber quando ele está voltando. Outra coisa que eu e você aprendemos que não está na Bíblia. Como é que é o arrebatamento? Arrebatamento é o homem segurando a criancinha, de repente, puf, a criancinha some. E aí todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? A criancinha sumiu. E aí alguém está lá, é sempre assim, a gente cresceu vendo isso, a gente acorda domingo de manhã, os pais não estão em casa, a gente começa a chorar, porque Jesus voltou, e eu fiquei. E aí, meu Deus, e agora? Tal, daí já começa a ligar para a avó, começa aí, tem alguém aí? Tá todo mundo junto, calma. Porque na nossa cabeça existe um arrebatamento que as pessoas somem, e aí as outras pessoas vão ficar aqui perguntando assim, o que aconteceu? O que aconteceu? E aí, vai ser alienígena. Não tem isso na sua cabeça? Você sabe onde é que está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia. A Bíblia não fala disso. Só que a gente viu um filme, Deixados para Trás. E a gente cresceu sendo doutrinado por Hollywood. Você entende? A gente não sabe nem exatamente, a gente não sabe o que vai ser, porque a gente não leu. Agora que o mundo está acabando, a gente quer saber. Porque, meu Deus, veio uma doença e tem gafanhotos, então vamos descobrir. Mas você entende que boa parte da nossa doutrina escatológica é baseado em tradição que não é bíblica? E isso assusta. Por isso que não é precursores de Cristo, porque esses homens saberão quando Cristo está voltando e não serão surpreendidos. Em Apocalipse, no capítulo 8, o anjo ele está no altar de Deus e ele está com um incenso, o incenso que o pastor Silvio estava falando, que nossas orações, nosso louvor sobe como um incenso, e lá está o incenso e as nossas orações, e o anjo vai pegar eles nas brasas junto com o fogo do altar, e ele vai derramar sobre a terra. Ele vai pegar nossas orações, nossos incensos vão derramar sobre a terra junto com o fogo do altar, e quando isso acontecer, a terra vai ser abalada, trovões, terremotos, relâmpagos, teve um relâmpago agora, 700 quilômetros, trovões, terremotos, relâmpagos vão mexer a terra, porque as nossas orações vão estar sendo derramadas. Vamos lá, eu e você, se a minha oração, se a sua oração for derramada na terra, o que acontece? Acontece relâmpagos e terremotos e trovões. Se a sua oração for derramada na terra, o mundo começa a tremer. Ou se a sua oração for derramada na terra, você ganha na Mega Sena. Se a minha oração é derramada na terra, vem um carro novo. Se a minha oração é derramada na terra, eu emagreço e fico forte. Qual é a oração sua que quando for derramada na terra, fará a terra tremer? Você entende o quão longe a gente está? Mas o quão isso tem que queimar no coração para que isso não seja normal? Para que agora eu tomei um choque de realidade diante dos céus e agora eu quero me mover
para esse lugar de precursor que vai estar pronto para a volta de Cristo. Porque, querido, a gente está com máscara e a verdade é que a gente está sacrificando a nossa união por causa de uma doença. E isso é bom por causa que a gente é um cidadão e a gente está aqui, né, para contribuir com a sociedade e não espalhar o vírus. Mas se esse vírus dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, você morre espiritualmente? Ou você vai assumir um papel de cristão e vai dizer, olha, eu caminho num lugar onde Deus cura o leproso. Então eu vou caminhar num lugar que mesmo que tenha vírus, eu creio num Deus que me cura. Você entende? A gente está aqui como cidadão contribuindo, mas se isso chega num período, você vai ter que ser como um cristão real e vai dizer, quer saber? Eu creio em algo maior do que isso. Porque quando a gente fala de tribulação, o nosso desejo é que Deus tire nós dela. Está vindo a tribulação, mas não se preocupa, Deus vai chamar nós antes. Só que se você olha a Bíblia, quando falta pão, você, mas se tu não botar a marca da besta, não vai dar para comprar coisa, né? Porque se você não bota a marca da besta, você não poderá comprar comida e você não poderá negociar nada. Por isso que a gente faz tão rápido a alusão do chip. Mas a Bíblia diz que quando faltou comida no deserto, Deus mandou maná do céu. Então por que você precisa comprar comida? Se Deus manda maná do céu, é que a gente não crê mais que Ele manda maná do céu. A gente está com medo que vai dizer assim, não, se a marca da besta vir, a gente se junta em 10 e um compra. Então a gente converte um que já tem a marca e ele compra comida para nós. Porque a gente não crê que o maná vem do céu mais. Querido, a gente vai passar uma tribulação crendo num Deus que nos livra do meio da tribulação. Que quando as pragas virem sobre o Egito, lá na cidade dos israelitas, a mosca não chegava, o sapo não ia, a água ainda era pura, porque no meio daquele caos, Deus protegeu o seu povo. E isso é eu sendo cristão, não me preocupando com o caos. A gente vive numa sociedade onde nosso modelo de vida é fazer uma faculdade, virar um bom profissional, ganhar um bom dinheiro, fazer uma família, ser feliz, glória a Deus, aleluia. Muito bom como cristão, mas o quão inútil diante dos céus isso vai ser se nesse caminhar a gente não refletir a glória dele. Porque eu vejo isso na geração que vai vindo. A gente passa por períodos difíceis na história e hoje agora, né, no Covid é complicado, mas a gente vinha de um momento muito bom na história. Fazia tempo que não existia uma grande guerra, fazia tempo que não tinha nada tão caótico e aí a gente criou uma geração que ela é toda focada em ser bem-sucedido. E como cristão, a gente precisa criar uma geração disposta a morrer. A morrer. E quando eu falo morrer, eu falo de morrer para nós mesmos, mas eu falo de homens que vão morrer. Eles vão morrer para pregar o Evangelho. E quando morrer, a gente vai ficar feliz, porque eles morreram pregando o Evangelho. Se eu falar assim, vamos fazer o teu filho virar um mártir, vamos fazer o teu filho morrer, não tem um pai que fica feliz. Porque o nosso objetivo é transformar filhos em empresários. Nada contra empresários, a gente vai precisar deles para chegar lá. Mas você entende que existe algo maior, que lá naquele dia, no altar, lá diante de Deus, vão ter homens com vestes brancas e eles serão os mártires. E eles vão olhar para Deus e dizer, Deus, até quando você não fará justiça? E Deus vai vir na terra num cavalo branco manchado de sangue. Sabe o que é vestes manchadas de sangue? A gente acha que ele vai vir e vai abraçar todo mundo, mas ele vai vir com vestes manchadas de sangue, porque ele fará justiça. Haverá sangue. E ele vem separar aquele que é daquele que não é. Com sangue nas suas vestes. E a gente ainda fica muito, que bonito. Sabe, querido,
A gente não é essa geração hoje, mas a gente tem que começar a ser. Que mesmo que eu não veja a volta de Cristo, que eu deixe filhos que verão a volta de Cristo, que eu deixe filhos que estarão dispostos a morrer, que quando aparecer o anticristo, eles vão celebrar porque está perto a volta de Cristo. Você entende? A gente se mover desse jeito, aonde as coisas padrão do mundo não podem ser tão padrão assim. Vamos viver como cristão em meio a tudo isso, e não se preocupa, porque é corpo. Então um vai ser chamado para uma coisa, outro vai ser chamado para... Não tem problema, mas que lá dentro clame algo que, se preciso for, a gente morre. Se preciso for, a minha vida não tem mais nada de importante. Porque, como eu falei, a gente vem aqui domingo, os filhos de vocês, né? Eu ainda não tenho filho, mas os nossos filhos, da primeira até o terceiro ano do ensino médio, eles passam mais de 10 mil horas na escola. Mais de 10 mil horas sendo secularizados, aprendendo coisas secular e tudo mais. E a gente acha que para combater esse pensamento, a gente vai levar eles no sábado na igreja, para eles passarem 1 hora nas crianças, 1 hora nos adolescentes, 1 hora nos jovens. Para combater as 10 mil horas de secularização que eles vão ter na mente. Se você não ensinar o seu filho a morrer para Cristo, a escola vai ensinar ele a viver para o mundo. E não é a igreja sábado que vai fazer isso. É você, sendo um pai sacerdote, que quando a gente não conseguir fazer a ceia aqui, você vai fazer a ceia em casa. Você não vai fazer a ceia olhando para o pastor assim: pastor, o que eu faço agora? Agora parte o pão. Pô, se você não sabe isso, você vai desligar, você não vai ter nada. Você vai estar, você e a sua família, numa mesa, compartilhando Cristo e fazendo uma ceia. Você orando, você partindo o pão, você compartilhando o vinho e você lembrando do sacrifício de Cristo. Você, quando não for possível estar aqui, você vai fazer isso na sua casa. Agora a gente espera o aviso da igreja para saber quando é a ceia aqui, para nós fazer a ceia. Amém. Quando estamos juntos em união é bom, vamos fazer a ceia juntos, mas se necessário for, faça a ceia na sua casa. Porque é isso que é começar a compreender, fluirão rios de água viva. Abre comigo em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 14. Vamos ler do 14 ao 18. 2 Coríntios capítulo 4, 14 ao 18. Esse capítulo todo ele é muito bonito, mas vamos ler do 14 para frente só para... Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça com que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimados, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vivemos uma vida olhando, é o que a gente vê, né? Qual é o nosso próximo passo do que a gente vê. Então todos os nossos projetos é baseado no que a gente vê. E aqui Paulo ele diz muito simples, ele fala:
estamos transbordando. Volta ao ponto de você não ser cheio, mas que você transborde, porque quando você transborda, o que tem em você cai, o que tem em você vai para fora. Então você transborda as ações de graça de Cristo, e aí você não perde tempo com as coisas que você vê. E isso, querido, é triste, porque nós só vamos se tocar disso com real compreensão quando a eternidade nos alcançar. E aí você vai falar: Deus amado, eu podia ter orado mais, eu podia ter me preocupado mais com o que é eterno, porque os que morreram por Cristo vão estar num lugar. E olha, só com muita misericórdia dessas pessoas que a gente vai estar exatamente no mesmo lugar. Porque a Bíblia fala dos mártires em um lugar, e fala dos que foram salvos no outro, e dos que passaram na tribulação no outro, e nós tudo lá vamos ir para Jerusalém, mas que haverá diferença de galardão, haverá. Que aquele que morreu por Cristo vai ter um galardão que é diferente do meu e do seu, ele vai ter. E aí a gente vai pensar: podia eu ter morrido por Cristo? Porque na eternidade, querido, a gente vai ver quais são as coisas que têm pesos eternos. A gente está no meio da quarentena e muitas pessoas estão sendo afetadas financeiramente. No começo virou caos, né? Dava uma semana, tinha gente falando: vai morrer gente de fome, não sei o quê. No Santa Catarina, né? O prefeito dando cesta básica de graça e vai ter gente que ia morrer de fome na primeira semana. Então a gente é caótico. Mas é verdade que está afetando as pessoas. A economia, a previsão desse ano é péssima. E aí esse é o momento de eu e você ficarmos mais pobres. Eu trabalho com vídeo. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Não é muito, porque eu nunca ganhei muito também. E eu sou um jovem solteiro. Então um pouco que eu ganho já é muito para mim. Não gasto com nada. O carro que eu uso nem é meu, é do meu pai. O meu amigo falou assim: eu falei: não, cara, eu gasto muito pouco, tá, mas tu não paga o IPVA, né? Eu falei: cara, não pago o IPVA. Nem vou dar muita ideia, porque daqui a pouco meu pai vai falar para eu ajudar no IPVA. Mas eu ganho um dinheirinho e eu já estou muito. Só que aí eu percebi: poxa, glória a Deus, né? Enquanto está todo mundo na tristeza, eu estou aqui, ó, bombando. Querido, se eu tenho, nesse momento, é o momento de eu ter menos. É o momento de eu ver uma pessoa que está precisando de gás e eu ir lá comprar o gás dela. É o momento de olhar para uma pessoa que está numa dificuldade e eu falar: olha, o que tu precisa? Porque eu não vou perder tempo comprando uma coisa nova para mim. Eu quero saber o que tu precisa. Você está precisando de alguma coisa? Você tem que estar lá para ela. E isso é transbordar. É aquilo que Deus agora está te dando. Se alguém está do teu lado e ele diz assim: olha, eu estou com essa dificuldade, eu preciso, sei lá, pagar a minha luz. Mano, eu estou aqui. Hoje eu posso. Talvez mês que vem eu não possa, mas se hoje eu posso, eu quero compartilhar. E o problema é que a nossa razão humana é o seguinte: chegou a crise, a gente segura tudo. Tudo. E isso gera mais crise, porque o comércio não anda. Você segura tudo que você pode. Porque você não sabe o dia de amanhã. Ah, você pode ajudar? Não, então, né, eu até tenho uma coisinha aqui, mas não sei como é que vai ser o mês que vem, então todo mundo segura. Enquanto você olha uma igreja no começo que tudo tinha em comum. Então é o tempo de ser generoso. Ah, mas eu tenho pouco. Tudo bem, se você não tem, você não tem. Se você está precisando, é um momento também de Deus trabalhar na sua vida e você ter a humildade de comunicar. Aqui a gente é igreja, se você está precisando, comunica que você está precisando, porque aí a gente se junta e te ajuda. E aí você vai começar a entender que aquele que tem, começa a compartilhar com o que não tem, e isso ser real. Porque, querido, falou de dinheiro, o bicho pega. Ai, querido, eu estou passando uma dificuldade, meu marido perdeu o emprego, eu trabalho, sei lá, com diária e eu não tenho mais diária, está tão difícil. Daí o cara chega: não, irmão, eu vou orar por você. Eu vou orar para que as bênçãos do céu te alcancem. Querido, existe algo que está em você, que flui. E se isso flui, e você tem isso, compartilha. E isso é o legal de um momento desse, é que é prático. Não é
subliminar, é prático. Você vê alguém em necessidade, você vai lá e diz, o que precisa? Eu não sabia, gás é muito caro. O botijão é uma fortuna. Mas é isso. Você viu alguém que está lá e não tem nem botijão, vai lá. Começa a estar nessa intercessão pelas pessoas, se você tem essa condição. E diminui o que você olha para você, para que um dia Deus olhe para você e diga, tive fome, e você me deu de comer. É sobre isso. É sobre um dia que Deus vai olhar para você e dizer, servo bom e fiel. Eu não tinha o que vestir, tu me deste o que vestir. Chegou o inverno, já faz a limpa do seu guarda-roupa. E não faz a limpa com roupa ruim. Roupa ruim tu joga fora. Que aqui vem um monte de roupa ruim, serve para nada. Eu tenho pena de dar para o mendigo. Apresenta a ideia, faz alguma coisa, se mexe e faz. Por isso que a gente está num momento de ser essa igreja missional, essa igreja que se move pensando, se move compreendendo o que Deus tem para mim e para você, compreendendo os sacramentos, compreendendo o que é a ceia na mesa, compartilhando o pão, compreendendo para que a gente não seja apenas sanguessugas de domingo. E isso eu estou falando para você que acordou cedo num dia frio. Então, glória a Deus pela sua vida que está aqui. Parabéns. Hoje o pastor falou essa semana para mim que eu ia ministrar. Hoje eu acordei e falei, por que Jesus? Frio. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, Jesus? Frio desse. Mas a gente está aqui. Existe um remanescente que está aqui. Glória a Deus. Mas que não fique aqui. Que durante essa semana você fale para quem a gente não consegue falar. O dom de línguas, ele é maravilhoso, porque existem as línguas espirituais, as línguas de Deus, que a gente edifica nós mesmos, que a gente fala o que a gente nem entende, porque o Espírito está queimando no nosso coração e falando através de nós. Glória a Deus, porque isso nos edifica, edifica o nosso espírito. Algumas vezes essas línguas são traduzidas, que é o dom de interpretação, maravilhoso, e quando isso acontece é fantástico, mas existe um dom de língua, de falar com aquelas pessoas que a gente não entende. É o que aconteceu em Pentecoste. Cada um ouvia na sua própria língua. Eu não sei se eu vou conseguir ministrar, sei lá, para engenheiros. Mas talvez você tenha o dom de falar a língua do engenheiro. Eu talvez nunca consiga ministrar com facilidade para os skatistas. Mas talvez alguém aqui tenha o dom de falar a língua dos skatistas. E querido, Deus te deu um dom de língua. Você pode falar as línguas espirituais, mas você também pode falar a linguagem de homens aqui na terra, que o pastor, que eu, que o fulano, que o ciclano não vai conseguir falar. E você vai alcançar essas pessoas com um jeito que Deus te deu, com uma linguagem que Deus te deu. Por isso de você flui esse rio. E Deus não está contando com um papa para evangelizar essas pessoas. Deus está contando com você para levar amor a essas pessoas. Porque esse dom é seu. Amém? Existe uma música que eu gosto muito, que nessa época de final, assim, né? Essa época de fim dos tempos, essa época de pandemia e tudo mais, surgiu antes, mas é a música Equibalo, do Alessandro Vilas Boas. Equibalo é uma palavra que ela é usada na Bíblia, grego, que ela é utilizada para quando Deus expulsava os demônios, ele falava equibalo, para que eles saíssem de forma violenta e nunca mais voltassem. E essa mesma palavra, equibalo, é a palavra que Deus usa para enviar os discípulos. Ele diz, vão com essa palavra para que nunca mais voltem, para que vocês vão. E o equibalo é uma ordem de Cristo aos discípulos, portanto vão, portanto ide, portanto pregai o evangelho, portanto fazei discípulos. Não é só a comunidade cristã que vai fazer discípulo, é você que vai fazer discípulo, equibalo. E em contrapartida ao equibalo, ao ide de Deus, aonde nós estamos indo e realizando isso, a gente tem que falar uma coisa. Porque Deus já falou equibalo, mas eu e você precisamos falar. Eu e você precisamos falar Maranata.
Cristo fala a Equibalo: vão, preguem o Evangelho. E nós falamos: Maranata, vem, ora vem, Senhor Jesus. E isso tem que clamar no nosso coração. Você vai para que Ele venha. Você vai pregar o Evangelho para que Ele chegue, para que Ele venha. E Ele não vai vir para resolver os nossos problemas. Ele vai vir para resolver os nossos problemas. Mas Ele não pode ser esse o desejo. Deus me livra disso aqui. Não. Vem, porque eu quero que o noivo venha. Vem porque eu anseio pelo noivo. Maranata. Que isso clame no meu e no seu coração. Que se você tem um plano, e esse plano é de Deus, esse plano é maravilhoso, esse plano é incrível, esse é maravilhoso, coloca em prática, vai lá, glória a Deus pela tua vida, mas que tu jogue tudo isso fora, para que Deus venha. Você entende? Sou um menino, jovem, solteiro, quero casar, ter 4 filhos. 4 filhos, não sei se é adotado, meu, mas é caro. Não, não é caro ter filho, gente. Um vira pastor, estuda pouco, não gasta com estudo. Outro vira missionário, gasta nada. Daqui a pouco morre. E aí a gente vai tudo glorificar pela vida dele. O mais inteligente dos 4, a gente paga a faculdade. E o outro vira empreendedor. O empreendedor também assiste vídeo no YouTube e faz a empresa dele. Viu qual é? É fácil. Se não tiver nenhum inteligente, adota. A gente cria filhos para poupar eles. A gente cria filhos para que os filhos tenham uma vida boa. Não, querido, cria filhos para pregar o Evangelho. Cria filhos para que, se necessário for, eles morram por Cristo. Porque pensa tu chegar no céu e Deus olhar para falar: tu criou filhos e os teus 4 filhos morreram por Cristo. Tu acha qual vai ser o teu galardão? Tu criou filhos como Deus queria que criasse. Porque Deus chamou 12 para caminhar com eles. Os 12 morreram. Um ficou preso até a morte. O resto, querido, crucificado de cabeça para baixo, cabeça cortada. Era o objetivo. Então essa é a grande questão, é você criar filhos que estão dispostos a morrer para eles mesmos. E talvez eles vão ser empresários, e glória a Deus por isso, mas que eles sejam empresários entendendo o reino. Que eles sejam doutores que compreendem o papel deles diante de Cristo. Você entende? Menos se poupe e mais se entregar por Cristo. E isso tem que começar a clamar nós, para que a gente comece a clamar esse Maranata. Quando a igreja teve a reforma, existe uma frase que a reforma hoje, quando fala igreja reformada no Brasil, é muito triste, porque se eu falo igreja reformada, as pessoas acham que é as igrejas históricas, né? Batista, presbiteriano e tudo mais. Mas nós somos reformados, porque a gente acredita no solo, a gente não é católico, a gente faz parte de uma igreja reformada. E quando você pega a frase do início da reforma e tudo mais, eles dizem: igreja reformada, sempre reformando, segundo a palavra de Deus. Por isso a reforma não é um negócio que a gente estava errado, fez, agora está certo. A gente é uma igreja que participou da reforma, a gente é reformado, vírgula, sempre reformando, vírgula, segundo a palavra de Deus. A mês que vem, a Comunidade Cristã Itajaí faz 35 anos de história. Uma igreja reformada, sempre reformando, segundo a palavra de Deus. Como filhos de Cristo, humildade para entender, Deus continua se revelando, porque o que eu sei sobre você ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Sempre reformando, segundo o quê? A palavra de Deus. Eu brinquei bastante, eu mexi com você. Talvez até agora você está pensando: puxa, não vai ter chip? Talvez até agora você está pensando: puxa, a gente não vai desaparecer. Por quê? Porque boa parte é tradição religiosa. A gente tem que continuar reformando, segundo a palavra de Deus. Porque quando Ele vir, querido, todo olho verá. Todo olho verá. Não vai ser assim: oi, Jesus veio, cadê? Não. Todo olho verá a volta de Cristo, sujo de sangue. E quando você vê que isso seja um momento maravilhoso,
E que não seja um, ai Jesus, agora ele veio. Não, que seja um momento de glória. Um momento de a gente dizer, nossa, é agora. E que isso clame em nosso coração, amém? Deus falou equibalo. Cristo disse equibalo. Vão, pregue o evangelho. Eu e você temos que clamar Maranata. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. E vamos, diante de Deus, ser sincero e clamar para que a gente tenha esse fluir do Espírito. É triste que hoje em dia a gente não consegue mais estar na frente, a gente não consegue mais estar todo mundo junto, chorando, mas que o nosso coração esteja sempre diante dele. Amém? Baixe sua cabeça, coloque seu coração diante de Deus e esteja em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque mesmo nessa situação tão louca, vemos a sua bondade. Mesmo nessa situação tão louca, vemos o seu amor nos conduzindo. Mesmo nessa situação tão louca, a gente consegue ver um Deus que não se esqueceu de nós. Obrigado, papai, por sua mão que nos sustenta e que nos permanece sustentando. Deus, como igreja, papai, pedimos perdão. Perdão, não só como igreja, mas meu próprio ser, perdão, Deus, porque se tu tivesse voltado hoje, eu não sei se estaria preparado. Porque eu vejo, Deus, como não preparado eu estou quando em relação à sua volta. Como eu não sei. E a tua palavra diz que os filhos da luz não serão surpreendidos, porque eles compreenderão as coisas que estão vindo. Então eu clamo, Deus, vem com o seu Espírito e nos faça compreender. Vem com o seu Espírito e nos faça entender as coisas que têm pesos eternos. Vem com o seu Espírito e faz com que a gente não perca uma vida por coisas que nós enxergamos nessa terra. Vem com o seu Espírito e que a gente perca a vida pelas coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Que realmente, Deus, eu possa ter uma vida, Senhor, segundo a sua vontade. Que eu possa ter uma vida, Deus, de precursor. Uma vida, Deus, de homens e mulheres que estarão prontos para a sua volta. Não só clamando Maranata, como indo pregar o Evangelho. Como não só se enchendo no domingo, mas transbordando das suas graças. Não só querendo absorver o que tu tem, mas sendo um rio de água viva. Fluindo do nosso interior, Deus. Fluindo do nosso interior e alcançando todos aqueles que tu queres alcançar, para a glória de Deus Pai, para que nós sejamos apenas um espelho que reflete a glória de Deus. Que quando olharem para nós, a gente não seja homens e mulheres grandes, fortes e poderosos, mas quando olharem para nós, eles vejam apenas o rosto do seu Filho amado. Que quando olharem para nós, eles digam: eu não entendo porque que essas pessoas são tão diferentes. Que a gente simplesmente reflete a sua glória, Deus. Que realmente, Pai, a gente possa ser cristãos reais, que caminhem, Deus, para martírio, porque o sangue dos mártires foram a semente da igreja, e ainda são essa semente. Que a gente realmente fique feliz, papai, por uma geração que está disposta a morrer. Que a gente consiga continuar e ser cada vez mais anticultural. Que a gente não se molde ao mundo, mas que a criação, Deus, que aguarda com tanta ansiedade pela revelação dos filhos, Deus, que eles possam ver os seus filhos, papai, dispostos a se entregar por você, dispostos a se entregar pelo próximo, Deus. Oh, papai, perdão por estar tão distante da figura do seu filho. Que realmente, papai, a gente possa se moldar a ti. Deus, nos confronte, papai.
entre em nossos corações e nos molde, Senhor. Não nos deixe, papai, ser aceitando isso tudo, Pai. Oh Deus, que realmente diante de Ti eu me humilhe, eu me entregue e eu seja transformado pelo Seu Espírito. Eis aqui, papai, Sua igreja. Eis aqui homens e mulheres dispostos, que nós possamos responder ao equibalo divino e que o nosso coração clame pelo Maranata, em nome de Jesus.